Queridos irmãos e irmãs aqui presentes na Igreja Matriz, podemos ficar sentados um instante. Irmãos e irmãs que rezam conosco pelas rádios Curimataú e Agreste, internautas que rezam conosco pela nossa página no Facebook, telespectadores da TV Web Imaculada, moradores aqui das imediações da Igreja Matriz. Hoje nós, em toda a Arquidiocese de Natal, celebramos a dedicação da nossa Igreja Catedral. No último dia 9 de novembro, nós celebramos a dedicação da Catedral do Papa em Roma, a Basílica de São João do Latrão. Das basílicas romanas, a mais conhecida e a que mais aparece na televisão, na internet, é a Basílica de São Pedro, porque lá o Papa preside as grandes solenidades da Igreja. Mas a igreja mais importante não é a Basílica de São Pedro, mas a Basílica de São João de Latrão, que é a catedral. Lá está a cátedra do bispo de Roma, o Papa, assim como na Catedral de Natal está a cátedra do nosso pastor, o bispo. Onde há um bispo, existe uma catedral, sua igreja, a igreja mãe de toda a diocese ou da arquidiocese. As leituras que nós ouvimos hoje colocam-nos diante do tema do templo ou santuário. Uns preferem usar o termo templo, outros preferem usar o termo santuário. Mas os dois termos têm o mesmo conceito, a mesma ideia. Templo ou santuário é o lugar físico ou espiritual onde Deus faz morada. É o lugar que Deus escolheu e escolhe para residir. Existe o templo, edifício, feito de pedras, nós mesmos estamos num templo, uma igreja matriz. Existe o templo pessoa individual ou conjunto de pessoas. As duas ideias perpassam a liturgia da palavra de hoje. O Evangelho nos mostra o episódio da purificação do templo. Jesus fez um chicote e começou a botar para fora do templo de Jerusalém aqueles que estavam transformando o templo numa casa de comércio. Mas a gente precisa entender bem o que Jesus fez. Tudo indica que o que aconteceu no Evangelho de hoje se passou num lugar do templo chamado Átrio dos Gentios. Os judeus tinham lá no templo de Jerusalém um espaço reservado para os pagãos que eram simpatizantes da religião de Israel. Porque os judeus diziam assim: Deus se revelou a nós, Deus nos escolheu como povo, como seu povo, nos deu a lei, nos conduz. Nós somos um povo diferente de todos os outros, mas isso é uma visão interessante, mas Deus não é propriedade nossa. Nós somos propriedade dele. Deus se revelou a nós, mas ele é o Senhor de todos os povos da terra. Então, era justo que eles dedicassem um espaço para que aqueles que eram pagãos também fizessem sua oração ao único e Deus verdadeiro. Os cambistas e os vendedores de animais, eles não estavam realizando um trabalho ilegal, ilícito. Pelo contrário, o trabalho deles era necessário para o culto que se desenvolvia no templo de Jerusalém. Os judeus vinham de longe para Jerusalém, para as grandes festas, e ali mesmo no templo eles compravam os animais que ofereciam em sacrifício.
Havia também os cambistas. Cambista é aquele que faz a troca das moedas. Como eles vinham de longe, eles traziam moedas pagãs, porque eles moravam em países pagãos, que não poderiam entrar no templo. Era um lugar santo, um lugar sagrado. Então os judeus recorriam aos cambistas para trocar suas moedas pagãs por uma moeda que pudesse entrar no templo. O problema era que eles estavam realizando isso, que era necessário, no lugar errado. No átrio dos gentios, que era um lugar reservado ao encontro entre Deus e os pagãos, que acreditavam no Deus de Israel. A versão para a purificação do templo do Evangelho de Lucas, nós ouvimos a versão de São João, traz um detalhe que não aparece aqui. São Lucas diz que Jesus chamou os cambistas e os vendedores de ladrões. Mas como assim, padre? Se o Senhor está dizendo que eles não faziam um trabalho ilegal, por que Jesus os chamou de ladrões? Eles eram ladrões no seguinte sentido: eles roubaram de Deus e dos pagãos o espaço destinado ao encontro entre eles. Eles estavam no lugar errado. Estavam fazendo a coisa certa, mas no lugar errado. Eles deveriam vender animais e trocar moedas, não no átrio dos gentios, mas lá fora, no templo de Jerusalém. Então, Jesus não, com o gesto que realiza hoje, ele não quer apenas denunciar a união perigosa entre dinheiro e fé. Ele não apenas quer dizer que esses homens que vendiam e trocavam moedas exploravam a fé do povo. Não é isso. Mas há uma falta de comunicação. Jesus, conversando com eles, naquele momento acalorado, diz assim: destruí este templo e eu o levantarei em 3 dias. Na verdade, ele falava do templo do seu corpo. Jesus é o verdadeiro templo de Deus. Quem olhava para Jesus via um homem como qualquer outro, mas por trás da aparência da humanidade se escondia a divindade, Deus. Nesse sentido, Jesus é templo, e é o verdadeiro templo, do qual o templo de Jerusalém foi apenas uma representação, uma prefiguração. E eles não entenderam, tanto que disseram assim: foram necessários quase 50 anos para a construção deste templo, e o Senhor está dizendo aí que vai reerguê-lo em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo, do templo do seu corpo. Na primeira leitura, nós ouvimos uma passagem do livro de Ezequiel, na qual ele apresenta uma visão que ele teve de um templo que tinha um olho de água, que fazia correr um rio. E ele diz: as águas do rio eram tão saudáveis que por onde o rio passava, ele deixava vida. Ele deixava vida. E ele diz também: nas margens do rio, dos 2 lados, cresceram árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, seus frutos jamais se acabarão, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Quando a gente olha para a visão de Ezequiel, a gente não tem como não se lembrar de Cristo, o verdadeiro templo, do qual na cruz brotou água. Do templo visto por Ezequiel saía um rio, uma água saudável, que levava vida, que lavava, que purificava. Do lado de Cristo, ferido pela lança do soldado na cruz, brotou água. Brotou água. A sua graça, que nos cura de nossas enfermidades, que nos purifica,
que faz a vida divina correr em nossas veias, que nos dá a vida divina. É interessante, essas árvores frutíferas que crescem à margem do rio, da primeira leitura, somos nós. Somos nós. Nós somos as árvores plantadas à beira do rio. E as águas dela nos irrigam, do rio nos irrigam e nos permitem produzir frutos. A água aqui é a graça de Deus. A graça de Deus, de Cristo, que brota da cruz, é um rio de luz que atravessa a história da humanidade. E quem entra nesse rio, ou quem está à beira dele, para beber da sua água, está com Cristo, tem saúde espiritual, não conhecerá a morte. O próprio Ezequiel diz que essas árvores não terão fim, mas sempre darão frutos novos, porque elas são irrigadas pela água saudável que brota do templo. Irmãos e irmãs, nós temos em nosso meio uma fonte de água inesgotável, Cristo. Aproximemo-nos desta fonte e bebamos dela, e tenhamos saúde espiritual, tenhamos fé. Na segunda leitura, o profeta, São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, diz que os cristãos são santuário de Deus. Aqui já aparece o segundo conceito. O santuário aqui já não é mais um edifício, mas somos nós mesmos. Nós somos constituídos templo de Deus, morada de Deus. E São Paulo usa a imagem do mestre de obra. Cada um podemos até dizer assim, cada um é um pedreiro da igreja, do reino de Deus. Eu me lembro de uma visão que São Francisco teve. Ele estava rezando diante de um crucifixo na igreja de São Damião, lá na terra dele, e ele escutou uma voz que dizia assim, a voz vinha da cruz, do crucifixo: Francisco, reconstrói a minha igreja. Reconstrói a minha igreja. Ele pensou que a voz queria que ele reformasse o templo de pedras. Aí ele começou a trabalhar como pedreiro, para reformar o templo que estava bem acabadinho. Mas na verdade, o que Deus queria era que ele renovasse a igreja povo de Deus, a igreja templo espiritual. E na época dele a igreja vivia um momento muito difícil mesmo. E ele realmente foi esse mestre de obras, que chamou a atenção dos cristãos para a sua identidade, para o essencial, para Cristo, que São Paulo coloca como o alicerce da igreja. Ele diz que ninguém coloque no edifício da igreja um alicerce diferente daquele que já está posto. Qual é? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o alicerce. Nós, nele, formamos um edifício espiritual do qual ele é a sustentação, o alicerce. Cada um de nós é uma pedra viva deste edifício que ainda está em construção. Está em construção. Sempre que eu batizo alguém, eu me recordo dessa imagem, porque cada batizado é um novo tijolo vivo colocado no edifício da igreja. E São Paulo diz assim hoje: cada um veja como está construindo. Cada um olhe para si e veja como está construindo, porque às vezes a gente não constrói, a gente destrói com nossa maldade, contra testemunho. Nossa missão é fazer o reino de Deus crescer para nós e para os outros. E por fim, eu gostaria de dizer que todos nós somos templo do Senhor, habitação do seu Espírito, mas cada um de nós também é um templo, porque Deus mora em você, Deus mora em mim individualmente.
Você, meu irmão, minha irmã, você é terra santa. Você é morada de Deus. Deus não está só entre as paredes de uma igreja. Deus corre nas suas veias. Deus está presente no seu coração. Honre-se, ame-se, cuide-se, porque você é santo. Deus mora no seu coração, na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.